Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. Está ouvindo, Cris? Obrigada. Eu fiz uma confusão aqui e não consegui, acabei fechando a reunião sem querer. Deixa eu ver se eu consigo agora aparecer minha imagem. Consegue. Pessoal, bom dia. Desculpa a confusão aí. Ainda estou de óculos. Porque, como eu disse para vocês, né, eu fiz uma cirurgia, acredito que semana que vem eu já vou estar totalmente liberada aqui. Nós começamos o estudo, né, do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e nós falamos, inicialmente, né, no final do nosso encontro da semana passada, nós finalizamos o encontro dizendo que, de um modo geral, as pessoas acreditam, né? Nós fomos educados para acreditar que a felicidade ela é uma consequência do sucesso, né? Nós nascemos, temos que estudar, temos que trabalhar e depois de percorrer todo o percurso da vida para alcançarmos o sucesso, aí sim vem a felicidade como se fosse o coroamento, né? E o resultado deste sucesso. E ele traz a ideia, né, de que Copérnico, deixa eu ver aqui qual foi a data, em 1543, ele trouxe a ideia de que o planeta, né, ele era o ponto central do universo e o Sol e outros astros circular. Aliás, a ideia inicial que tínhamos é de que o planeta era um ponto fixo no universo e de que o Sol e outros astros, né, outros planetas, orbitavam no entorno da Terra. Né? E depois Copérnico, em 1543, ele vem revolucionar essa visão, dizendo que é exatamente o contrário, que o ponto fixo, o ponto central do universo é o Sol. E todos os planetas e demais astros, eles circulam, orbitam no entorno do Sol. E essa metáfora serve para nos exemplificar exatamente essa ideia do papel da felicidade, né? Então, nós até então acreditamos, né, fomos educados para acreditar que o ponto central da nossa vida é o sucesso, o ponto ao qual nós devemos perseguir é o sucesso, né? Sendo que tudo orbita, toda a felicidade, a prosperidade, o bem-estar, orbita no entorno do sucesso, né? Mas as pesquisas científicas, trazidas principalmente pela psicologia positiva, ela vem dizer que é exatamente o contrário, que a felicidade, ela é um ponto fundamental para a construção do sucesso e que, ao invés da felicidade orbitar no entorno do sucesso, é o contrário, é o sucesso que orbita no entorno da felicidade, dentre outras tantas emoções, tantas características, a felicidade, o sucesso, a prosperidade, a realização, tudo isso orbita no entorno da felicidade. Então, e isso vem sendo comprovado, né, pela ciência. Mas o que é felicidade, né? Então, ele traz a ideia de que a felicidade, que o benefício da felicidade gera efeitos produtivos em todas as áreas da nossa vida. Não apenas na área profissional, mas na área
conjugal, familiar, nas relações dos amigos, no profissional, né? Então, traz um benefício em todas as áreas da nossa vida. Mas o que é esse conceito de felicidade? E aí, ele traz a ideia de que felicidade, o conceito de felicidade, ele está atrelado a uma percepção individual. Né? Nem o Google seria capaz de nos dar uma ideia exata do que é a felicidade, porque a felicidade ela é um aspecto subjetivo, né? Para cada indivíduo, ela vai ter características próprias. Porém, após uma infinidade de pesquisas com milhares de pessoas, chegou-se à ideia, né, os cientistas definem a felicidade basicamente como a experiência de emoções positivas, prazer combinado com um senso profundo de sentido e propósito. Então, a felicidade, ela implica um estado de espírito positivo no presente e uma perspectiva positiva para o futuro. Né? Então, ela traz dois aspectos, né? Um estado emocional positivo hoje, com perspectivas positivas para o amanhã, né? Esse sentimento de que o amanhã vai continuar sendo bom, né? De que o amanhã, o melhor ainda está por vir, mas você vive o bom hoje e isso vai ter uma sequência. Então, ele traz a ideia de que os cientistas, eles trazem 3 elementos para o conceito de felicidade, que é o prazer, o envolvimento e o sentido de propósito, né? As pessoas que buscam apenas o prazer, elas não são plenamente felizes. Elas conhecem uma parcela, um aspecto da felicidade, mas a plena felicidade, ela só vai ser possível quando você envolver essas 3 características: o prazer, né, a sensação de bem-estar, de alegria, o envolvimento, você tem que estar engajado, envolvido em algo, e o senso de propósito, ou seja, um senso de busca de algo maior na vida, né? O seu senso do motivo pelo qual você está aqui, né? O que você está fazendo aqui, qual que é o seu sentido de vida, né? De que forma você pode deixar sua marca no mundo e etc. E para o autor, né, para o Shawn Achor, ele fala que a felicidade, para ele, é a alegria de que sentimos quando buscamos atingir o nosso pleno potencial. Ou seja, é a caminhada, é o senso de que você está na direção, de que você está buscando o seu crescimento, buscando atingir o seu máximo potencial. E o principal propulsor da felicidade são as emoções positivas, já que a felicidade, acima de tudo, é um sentimento. E aí, ele, né, traz a ideia, né, mas você pode estar pensando que as pessoas são felizes porque elas são bem-sucedidas, porque elas alcançaram os seus objetivos, né? Que é a ideia de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu sou feliz porque eu alcancei o sucesso, né? Ou é o sucesso que me dá a sensação de felicidade, né? Ou é a felicidade que me leva ao sucesso? O que vem primeiro, né? E aí é muito importante a gente pensar que se o sucesso viesse primeiro, todas as pessoas que alcançaram seus objetivos, todas as pessoas que alcançaram o sucesso, elas deveriam naturalmente ser felizes. Vocês concordam? Né? Se a felicidade é uma consequência do sucesso, é o prêmio pelo sucesso, né? Significa, então, que todo mundo que alcança o sucesso vai ser feliz,
né? E aí, essa ideia de sucesso, ela é individual. Tem pessoas que sentem que alcançaram o sucesso por alcançarem um patamar financeiro, outras por alcançar um cargo, outras por alcançar um status profissional, outras por ter um número X de cliente, outra pela empresa ser reconhecida no mercado. Então, a partir do momento em que essas pessoas, empresas, alcançassem o sucesso, né, elas deveriam ser felizes. Mas isso não é o que acontece. E, além disso, né, vários estudos científicos indicam que a felicidade é um componente essencial para o sucesso. E aí ele traz uma pesquisa que foi feita com 180 freiras da School Sisters of Notre Dame, que é até improvável, né, essa pesquisa. Foi feito um pedido às freiras dessa escola, que as freiras nascidas antes de 1917, que elas registrassem tudo o que acontecesse na vida delas, né, os fatos importantes, em um diário. E depois de 5 décadas, pesquisadores resolveram investigar esses diários, os aspectos positivos desses diários. E eles observaram que aquelas freiras que tinham colocado, que tinham uma percepção mais positiva da vida, né, cujas anotações eram sempre positivas, elas tinham vivido 10 anos a mais do que aquelas que tinham uma abordagem negativa da vida, né? Então isso é bem interessante. Outra coisa que eles perceberam a partir de um outro estudo, aliás, desse mesmo estudo, que essas freiras, mesmo aquelas que ainda estavam vivas, né? Porque a época do estudo eles pegaram um bom período em que algumas pessoas estavam vivas, ele percebeu o seguinte, que aos 85 anos, 90% do quartil mais felizes das freiras ainda estava viva, em comparação com apenas 34% do quartil das menos felizes. E essas freiras que, lá, quando elas tinham 20 anos, elas se colocaram nessa postura mais feliz, mais positiva, elas, além ou seja, elas tinham uma longevidade com saúde, né? O que levou os pesquisadores a concluírem que as pessoas felizes, elas são mais saudáveis, né? Então, elas têm uma longevidade, elas adoecem menos, né? E trazendo isso para o mercado de trabalho, para as empresas, isso é muito significativo, né? Profissionais felizes, eles adoecem menos, eles têm menos absenteísmo ao trabalho, eles tiram menos licenças médicas, né? Por quê? Porque eles conseguem se nutrir positivamente, elas conseguem estar bem. E aí ele traz a ideia de que da felicidade, como é que o cérebro age, né? Como é que o cérebro ele é interferido por esse padrão mental positivo, né? Então ele traz a ideia de que quando nós temos emoções negativas, o nosso sistema límbico, que é aquele sistema primitivo do fugir ou lutar, né? Que é o nosso sistema de sobrevivência, né? Por isso ele é o mais antigo. Quando você tem emoções negativas, você aciona o seu sistema límbico, que é um sistema de defesa. Então, a única coisa que esse sistema te proporciona é uma reação de fugir ou matar, né? Ou lutar. Mas quando você tem emoções positivas, o seu cérebro ele se expande de uma maneira completamente diferente. E aí ele traz a ideia de que
a felicidade, ela tem um propósito evolucionário muito importante. Ou seja, a felicidade, ela aciona áreas do cérebro que são as áreas mais desenvolvidas mais recentemente. Então, assim, o sistema límbico, ele existe desde que existe o ser humano. Por quê? Porque era um instinto de sobrevivência. Com o desenvolvimento do homem, do cérebro, de outras funcionalidades, que nós estamos em processo contínuo de evolução e desenvolvimento, surgiu o nosso córtex pré-frontal, que é uma região mais recente do nosso cérebro. Então, ele traz a ideia de que a felicidade, ela é percepcionada, ela ativa as áreas do nosso córtex pré-frontal e não do nosso sistema límbico. Então, uma pesquisadora que chama Barbara Fredrickson, ela chamou a felicidade nesse contexto, né? Como ela criou a teoria da expansão e da construção. E ela diz o seguinte, que em vez de restringir as nossas ações à luta e ao fugir, como fazem as emoções negativas, as positivas expandem o número de possibilidades que processamos, fazendo sermos mais ponderados, criativos e abertos a novas ideias. Então, olha que interessante, gente, ela traz a ideia de que a felicidade, ela aumenta o número de processamento de possibilidades do nosso cérebro, né? E ela traz aqui uma pesquisa que foi feita na Universidade da Pensilvânia, não, Universidade de Toronto, que fala que a felicidade ela ativa, inclusive, melhora a nossa visão direta e periférica. Essa pesquisa trouxe o seguinte estudo. Eles prepararam 2 grupos de pessoas. Eles prepararam para estar emocionalmente positivos e outro grupo eles não prepararam nada. E aí mostraram uma série de fotos para esses 2 grupos, as mesmas fotos, e depois eles foram entrevistar essas pessoas a respeito das fotos que lhes tinham sido apresentadas. E as informações que o grupo que estava positivo trouxe eram muito mais amplas, eles tinham percebido informações das fotos, do plano de fundo dessas fotos, que as pessoas do grupo neutro não tinham percebido, né? E com isso, eles concluíram que o estado emocional positivo, ele aumenta a sua percepção periférica, fazendo com que você tenha, inclusive, mais criatividade e consiga buscar mais possibilidades para a solução de problemas. E por que isso acontece, gente? Porque o estado emocional positivo, ele libera uma verdadeira descarga de dopamina e serotonina no seu organismo. Então, ao liberar essa química hormonal, né, essa química, ela não apenas é responsável por essa sensação que nós temos de prazer, de bem-estar, essa sensação de que está tudo bem, né, de que a vida é bela, né, ela produz ainda uma série de outros efeitos. Olha só que interessante. Elas fazem com que a dopamina e a serotonina, ela também sintoniza os centros de aprendizado do cérebro em um patamar mais elevado. Elas nos ajudam a organizar informações novas, mantém essas informações por mais tempo no cérebro e as acessam com muito mais, fazendo com que a gente possa acessá-los com muito mais rapidez no futuro. E nos permitem criar e sustentar mais conexões neurais, que, por sua vez,
nos possibilita pensar com mais rapidez e criatividade, sermos mais hábeis em análises complexas e na resolução de problemas, e enxergar e inventar novas maneiras de fazer as coisas. Olha que fantástico, né? Então, é muito interessante a gente ter essa informação como fruto de pesquisa científica, porque muitas pessoas, porque a ideia da positividade, né, ela já está banalizada, né? Seja positivo, né? Vamos ser positivo, vamos pensar positivo. Isso hoje já virou um clichê, né? Um clichê que as pessoas já não dão tanta importância. Ser positivo, isso aí todo mundo fala isso, mas o que isso resolve na minha vida, na prática? Tanto de coisa acontecendo, e você quer que eu seja positivo, né? O fato é que a positividade, ela aciona a nossa farmácia interna, né? O seu estado emocional positivo faz com que você amplie as suas capacidades, né? Não apenas emocionais, mas cognitivas. Ela aumenta a sua produtividade, aumenta a sua percepção, aumenta a sua capacidade de solução de problemas, aumenta a rapidez, a sua criatividade, o número de sinapses neurais que você faz, né? Então, gente, é algo realmente incrível e maravilhoso, né? É lógico que muitas pessoas criticam essa positividade tóxica, né? O que é a positividade tóxica? É aquela pessoa que nega a realidade para fixar num ponto imaginário positivo, né? E muitas vezes isso realmente é negativo, por quê? Porque impede que a pessoa faça contato com o desafio, né? E quando a gente não faz contato conosco mesmo, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, quando a gente não dá conta de colocar luz nas nossas sombras, a gente não consegue crescer, a gente não melhora, né? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de conseguir nos nutrir, né? De um foco positivo diante da vida, né? De mudar os nossos estados emocionais, que muitas vezes nós estamos para baixo, nós estamos ainda, né, vendo ali as nossas sombras, e muitas vezes a gente está mergulhado, né, só na dor, no problema. É você saber que ele existe, mas que para além do problema, você tem toda a capacidade de sair e de encontrar uma solução, né? E aí você muda o seu estado emocional na busca desta solução. E ele contextualiza de uma forma muito bacana o benefício da felicidade, né? Trazendo a pesquisa, né? Da finasterida. Os pesquisadores, eles estavam pesquisando a finasterida, que é uma medicação hoje conhecida, para tratamento de alguma doença relacionada à próstata. Só que no grupo que estava sendo feito o teste, eles observaram um efeito colateral comum a todos, que era o quê? Todos estavam nascendo mais cabelo, né? Eles estavam observando esse efeito colateral. Não era esse o objeto da pesquisa. A pesquisa era tratamento da próstata. Mas eles conseguiram pegar esse efeito colateral e transformar a finasterida em um medicamento para tratamento da calvície, né? Ou seja, enxergando para além daquele objetivo, né? Que muitas vezes você está tão focado naquele objetivo que você não tem essa visão periférica para as outras coisas e para aproveitar oportunidades, uma vez que uma pesquisa dessa natureza ela é extremamente cara, né? E isso é tão interessante, gente, a gente observar que não é à toa que as maiores empresas do mundo hoje, elas vêm buscando incentivar os seus colaboradores
a terem momentos de descarga de prazer, descargas de positividade, né? Como o Google incentiva os seus colaboradores a levar seus cachorros para o trabalho, né? No Yahoo, por exemplo, você tem ali um ambiente com jogo de sinuca, com outros jogos, né? Para quê? Exatamente para possibilitar que os seus colaboradores possam relaxar e ter prazer, né? Muitos hoje criam uma maior flexibilidade de horário, né? Permitem que as pessoas possam fazer seus horários. É lógico que, associada a uma maior liberdade, você também tem uma maior responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Mas estou trazendo a ideia de que hoje você, quanto mais criativo, mais livre, mais leve, mais alegre você tem um colaborador, mais criativo ele é, mais produtivo ele é. Por quê? Porque ele está bem, ele está positivo, né? E aí eles estimulam exatamente essa ideia da descarga de positividade. E eles fizeram um experimento até mesmo com crianças de 4 anos, e eles prepararam um grupo de crianças para ajudar a guardar os livros, né, que tinham sido espalhados pela sala durante a aula. E aí eles colocaram um grupo de crianças numa sala que tinha sido preparada para estar feliz, positiva, outro grupo de crianças que não tinham sido preparadas. E aí, qual que foi o resultado? As crianças que estavam positivas, elas juntaram e organizaram os livros com muito mais rapidez do que as outras. As outras meio que pegavam, meio que resmungavam, então elas tiveram essa capacidade. E pensar o quê? O que uma criança de 4 anos tem de memória positiva, vamos dizer assim, né? Talvez a gelatina que eles comeram, né, na hora do almoço. Então, trazer a ideia de que você não precisa de muita coisa para ativar esse estado positivo, né, na sua mente. Eles trazem, o livro traz também um experimento que eu achei muito interessante, que foi feito na Escola de Medicina de Harvard. Não sei se você sabe, mas os estudantes de medicina, eles são treinados a dar diagnóstico da seguinte maneira: é trazido para eles vários casos, né? E a partir daqueles relatórios, daqueles casos, eles têm que trazer um diagnóstico, tá certo? E o que é muito comum é o fenômeno da ancoragem. O que é isso? A maioria das pessoas, quando elas ficam muito presas ao primeiro diagnóstico que elas dão do caso, e elas têm dificuldade de desapegar desse diagnóstico para tentar buscar outras possibilidades. E daí a dificuldade, muitas vezes, de encontrar um diagnóstico certo, né? Ou dos médicos realmente verem todas as possibilidades daquela pessoa. E, diante disso, eles pensaram, será que a positividade, né, a felicidade, ela geraria um benefício também para esses profissionais, para a identificação de diagnósticos mais rápidos? E aí eles trouxeram vários médicos de volta, né, médicos já formados, para a escola de medicina, e separaram em 3 grupos. O primeiro grupo, eles prepararam os médicos para estar no estado emocional positivo. O segundo grupo, eles trouxeram apenas informações técnicas de medicina, né, do que seria tratado ali, da teoria de diagnóstico, e o terceiro grupo de médicos não tinha recebido preparação nenhuma. E deram a cada grupo os mesmos casos, os mesmos relatórios, para que eles pudessem trazer o diagnóstico. E aí, qual que foi a surpresa, né? A surpresa
é que o grupo que estava preparado previamente para estar positivo, eles conseguiram trazer os diagnósticos de uma maneira muito mais rápida, diagnósticos corretos, de uma maneira muito mais rápida e com 25% a menos de efeito de ancoragem. Olha que interessante, gente. E o que mais surpreendeu os pesquisadores é que o que eles fizeram para fazer com que o grupo estivesse positivo nem foi oferecer mais dinheiro, nem foi oferecer uma viagem, que aí geraria ali um desejo de conquistar. Não foi nada disso. Foi simplesmente guloseimas que eles colocaram ali na sala, um tanto de guloseima, e que os médicos nem mesmo chegaram a comer. Só de ver aquilo ali, nossa, que delícia, que coisa boa, gente, nós estamos bem demais, eu estou doida para fazer esse experimento. Olha que interessante, gente. O simples fato de trazer ali algo que iria fazer bem a eles, né, já promoveu toda essa mudança, né? Então ele até brinca, vamos dar pirulitos para os nossos médicos. Por quê? Porque eles o prazer, né, gera essa ativação, né? Ele altera o funcionamento do nosso cérebro. Recentemente, eu vi também uma pesquisa, né, que foi feita que foi trazida numa revista científica norte-americana, trazendo um gráfico onde eles faziam a comparação entre a refeição, alimentação e sentenças judiciais. Olha que interessante. Eles perceberam que quanto mais tempo o juiz se distanciava da sua última refeição, mais rigorosas eram as decisões. Olha que interessante, gente. Ou seja, quanto mais tempo o juiz estava sem se alimentar, ele começava a ter um rigor maior nas suas decisões, ele começava a ser mais rígido. Isso significando o quê? Que nós, gente, sofremos, nós estamos o tempo inteiro sofrendo interferências, né, hormonais decorrentes do nosso estado emocional. Por quê? Porque o alimento, ele gera prazer. Se esse juiz estivesse comendo ali um chocolate, estivesse chupando um pirulito, tivesse uma balinha, né, ou tivesse até mesmo um lanchinho, né, ele estaria com outro humor, com outro estado emocional. E isso não é apenas, o que eu quero que vocês entendam, que isso é fisiológico, isso é químico, isso não é apenas uma questão mental. Por quê? Porque o nosso mental, gente, ele interfere diretamente no nosso hormonal. E é por isso que não existe diferença entre corpo e alma, porque tudo faz parte de um mesmo sistema cibernético. Um interfere no outro e o outro interfere no um o tempo inteiro. E a ciência cada vez mais vem nos comprovar isso, né? Então, nós precisamos entender que os estados emocionais positivos, né? A felicidade, cultivar esse padrão positivo, nos beneficia em todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que nós precisamos perseguir, buscar todos os recursos disponíveis para alterar o nosso estado emocional, para aumentar o nosso padrão de positividade, porque isso vai determinar diretamente nos nossos resultados. Então, diante disso, gente, nós vamos interromper, né,
para a gente continuar na quinta-feira. Então, eu quero abrir agora para comentários, o que